Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa notícia importante que veio lá de Brasília, impactando diretamente Alagoas. Foi aprovado um empréstimo internacional bem significativo para o Estado. Temos aqui uma matéria que detalha bem essa operação financeira. Então, nossa missão aqui é entender o que é exatamente esse empréstimo, por que Alagoas está buscando essa grana toda e, claro, o que isso significa na prática para o Estado. Vamos, desempacotar os números, as condições, tudo. Para a gente ter uma ideia, o valor é impressionante. São 41,6 bilhões de ienes japoneses. Isso dá mais ou menos 1 bilhão e 53 bilhões. E o dinheiro vem do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o famoso BIRD. Certo? 1 bilhão e 53 bilhões via BIRD. Agora, por que um estado como Alagoas iria atrás de um empréstimo em ienes, especificamente com o BIRD? Tem alguma vantagem nisso em relação a outras fontes, talvez? Olha, é um ponto bem relevante. O BIRD, que faz parte do Grupo Banco Mundial, ele tem um foco muito grande em desenvolvimento, redução da pobreza. Geralmente as condições que eles oferecem podem ser, sim, mais vantajosas que as do mercado. A gente está falando de prazos mais longos para pagar, talvez taxas de juros um pouco mais baixas. São atrativos comuns, é uma prática normal governos buscarem esses organismos multilaterais, seja para projetos específicos ou, como nesse caso aqui, para dar uma organizada nas finanças. A questão da moeda, o iene, pode ter a ver com as condições de captação do próprio BIRD lá fora, ou talvez uma estratégia do Estado para diversificar a dívida, Mas o ponto-chave costuma ser o pacote todo, o dinheiro e muitas vezes vem junto um apoio técnico ou algumas exigências específicas. Entendi. O pacote completo, faz sentido. A matéria fala que o objetivo principal é a reestruturação da dívida do Estado. Assim, olhando rápido, pode parecer só empurrar o problema para frente, Mas o texto também conecta isso a um tal programa de sustentabilidade fiscal, econômica e ambiental. Quer dizer, tem algo mais estratégico aí do que só ganhar tempo para pagar as contas. É isso, exatamente. Renegociar a dívida é super comum na gestão pública, viu? A ideia é trocar dívidas mais antigas que talvez tenham juros piores ou prazos mais apertados por uma nova, com condições melhores. O que chama a atenção aqui é o prazo que a matéria menciona. 30 anos. É um horizonte muito longo, Quase uma geração inteira. Só isso já alivia bastante a pressão no orçamento do Estado todo ano. Libera dinheiro que, em tese, poderia ir para outras áreas. Mas o mais interessante é essa conexão clara com um programa de sustentabilidade maior. Isso sugere que não é só rolar a dívida, A ideia parece ser usar essa reestruturação como um empurrão para implementar mudanças mais profundas na gestão fiscal. E, o que é bem notável, integrar a questão ambiental nessa conta financeira. Não é só gerenciar dívida ou passivo, é tentar alinhar as finanças com objetivos de desenvolvimento sustentável de longo prazo. É uma visão mais integrada, Onde o fiscal e o ambiental andam juntos. Essa visão mais integrada parece fazer sentido mesmo. Agora, uma coisa que salta aos olhos na matéria é a rapidez com que isso passou no Senado. O projeto, esse PRS 412025, passou na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, na terça. E no dia seguinte, quarta-feira, já estava aprovado no plenário, com o senador Renan Calheiros, que é de Alagoas, como relator na CAE. Essa velocidade toda, quase um recorde. Isso é normal para esse tipo de coisa? Ou pode indicar, uma urgência maior, uma articulação política muito boa? É verdade. A aprovação no Senado é um passo que não dá para pular, é crucial para empréstimos externos de estados, é o jeito da União controlar um pouco o endividamento dos estados em moeda estrangeira. Agora, passar em duas instâncias importantes, comissão e plenário, num dia atrás do outro, não é o mais comum, embora aconteça. Essa rapidez pode ter algumas leituras. Pode ser, sim, que houvesse um consenso muito forte entre os senadores sobre a necessidade disso para Alagoas, talvez vendo a situação fiscal do Estado, Mas, por outro lado, pode ser também um sinal de uma articulação política muito bem feita pelo governo de Alagoas e seus representantes lá em Brasília.
Ter um senador do próprio estado como relator ajuda muito, claro. É comum e estratégico, porque ele conhece a realidade local, pode defender melhor o projeto. Então, essa agilidade toda talvez seja uma mistura das duas coisas: necessidade real e habilidade política. Uma combinação, então. Faz sentido. E como você mencionou antes, esses empréstimos do Byrd costumam vir com umas condições, né? A matéria confirma isso. Fala em contrapartidas fiscais e ambientais. Cita especificamente a criação de um marco regulatório fiscal e uma base de informações sobre ativos naturais. Bom, o marco fiscal parece mais direto. Imagino que seja algo como regras mais duras de controle de gasto, tipo o teto metafiscal. Corretíssimo. Esse marco regulatório fiscal é basicamente isso, um conjunto de regras, de procedimentos para tentar garantir que o Estado mantenha a disciplina fiscal no longo prazo. Pensa em leis de responsabilidade fiscal estaduais, sabe? Mecanismos para controlar a despesa de forma mais rigorosa, mais transparência no orçamento, um planejamento de mais longo prazo. O objetivo é criar travas e incentivos para que o Estado mantenha as contas em dia e não precise ficar renegociando dívida de novo lá na frente. É uma condição clássica, né? Para garantir para o Byrd, que é o credor, que o Estado está comprometido com a saúde financeira. Certo, certo. Isso como garantia para o Byrd, tá entendido. Mas e a outra contrapartida? Essa base de informações sobre ativos naturais. Mapear floresta, rio, biodiversidade. Por que isso como exigência para um empréstimo que é para resolver dívida? Qual a ligação que o Byrd está vendo aí? Meio inesperado, não? Essa é talvez a parte mais inovadora mesmo e que sinaliza uma tendência bem importante hoje em dia: ligar diretamente a reestruturação de dívida, que é financeira, com mapeamento de capital natural do Estado. Isso não era tão comum até pouco tempo atrás. A conexão que o Byrd e outras instituições também estão fazendo é cada vez mais clara. A sustentabilidade ambiental, a gestão dos recursos naturais, elas são fundamentais para a estabilidade econômica e fiscal lá na frente. Ignorar o valor desses ativos naturais ou os riscos se eles forem degradados pode gerar custos econômicos enormes no futuro, sabe? Desastres naturais, perda de produtividade na agricultura e por aí vai. Então, ao exigir essa base de informações, o Byrd está, na prática, incentivando Alagoas a conhecer melhor o seu próprio patrimônio natural. Isso serve para várias coisas. Primeiro, ajuda a gerenciar melhor os riscos ambientais. Segundo, coloca o Estado mais alinhado com a Agenda Global de Sustentabilidade, o ESG, que tanto se fala. E terceiro, que talvez seja o mais estratégico, abre a porta para que Alagoas possa, no futuro, usar esse conhecimento para criar novas atividades econômicas baseadas na natureza. Pensa em bioeconomia, ecoturismo, talvez crédito de carbono, pagamento por serviço ambiental. Então não é só uma burocracia, é um empurrãozinho para integrar o valor da natureza na estratégia de desenvolvimento do Estado. Faz parte daquele programa de sustentabilidade que a gente falou. É a grande mudança de chave. Economia e meio ambiente não são mais vistos como coisas separadas, sabe? São interdependentes. Entendi. Então não é só um selo verde. Essa exigência ambiental tem um fundo econômico e estratégico bem concreto para o futuro de Alagoas. Bem interessante isso. Vamos tentar amarrar tudo então. Temos Alagoas com sinal verde para buscar 1,53 bilhão lá no Byrd. A operação passou voando pelo Senado. O dinheiro vai aliviar a dívida, esticando o pagamento por longos 30 anos. Só que tem condição: apertar o cinto com novas regras fiscais e, ao mesmo tempo, fazer um inventário detalhado do patrimônio natural. É um bom resumo do que a gente conversou. É um ótimo resumo, sim. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o impacto pode ser bem grande. No curto prazo, essa operação pode, de fato, dar um respiro financeiro importante para o governo de Alagoas. Menos dinheiro indo para o serviço da dívida significa mais recurso disponível para outras coisas, né? Seja investimento em infraestrutura, saúde, educação, ou até para garantir que a máquina pública funcione sem sustos. Porém, e esse é um ponto fundamental, o sucesso disso não está garantido só com a assinatura do contrato, né? Depende totalmente da execução. A implementação desse marco fiscal é chave. Não adianta nada ter lei bonita no papel se ela não for cumprida na prática, concorda?
A disciplina fiscal tem que virar cultura de gestão. E também como o Estado vai usar esse espaço fiscal que vai se abrir. Vai ser um alívio usado para investimento estratégico ou só para cobrir despesa do dia a dia sem um plano de longo prazo? E a parte ambiental, que é inovadora, também tem seus desafios. Criar essa base de dados, manter atualizada e depois usar isso de verdade para fazer política pública. É uma oportunidade, mas exige capacidade técnica e vontade política. Fica claro então que a aprovação é só o primeiro passo, né? O Senado deu o aval para Alagoas buscar 1,53 bilhão no BIRD, renegociar a dívida por 3 décadas. Uma janela de oportunidade fiscal se abre, mas vem junto com um dever de casa importante, mais disciplina fiscal e um olhar bem atento e organizado para os seus recursos naturais. É uma operação complexa, e os resultados mesmo a gente só vai ver ao longo desses 30 anos. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Algo que a matéria só toca de leve, mas que essas contrapartidas convidam a gente a pensar. Essa exigência de criar a base de informações sobre ativos naturais. Será que ela pode ser vista só como um peso, uma condição imposta pelo BIRD? Ou será que Alagoas consegue transformar essa obrigação numa vantagem estratégica? Como é que esse conhecimento detalhado do capital natural, as florestas, a costa, a biodiversidade, pode ser usado de verdade para impulsionar um novo tipo de desenvolvimento econômico? Um desenvolvimento mais sustentável, talvez mais resiliente? Que tipo de negócio, que políticas públicas poderiam surgir desse mapeamento? Identificar essas oportunidades e superar os desafios para tirar isso do papel, isso pode ser tão ou mais importante para o futuro de Alagoas do que a própria renegociação da dívida em si. Fica aí a questão para a gente acompanhar nos próximos anos. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.